Mr. Pilgrim. Hey guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Mr. Pilgrim e hoje falaremos sobre Alien, o oitavo passageiro de 1979. 79, fazem 30, 20, 50 e poucos anos esse filme já. E pra mim continua um clássico atemporal. Eu posso assistir quantas vezes eu quiser, que pra mim é um filme assim redondinho, cara. Por mais que tenha as limitações da época, que era mais lento o desenvolvimento dos personagens e tudo mais, isso não danifica tanta obra, pois isso dá mais profundidade para os personagens. E isso é uma coisa que no cinema moderno a gente não vê tanto. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre Alien, o oitavo. O filme Alien, o oitavo passageiro, aborda a tripulação de uma nave cargueira e rebocadeira chamada Nostromo, que tem quilômetros de comprimento e é gigantesca. Tipo, no filme mostra lá o tamanho da carga, o tanto de carga que ela carrega e tudo mais, mas ela é gigantesca, basta você saber disso. Ela é gigantesca, tem seu sistema e tudo mais, sua inteligência artificial, que é chamada mãe, e ela tem aquela tecnologia retrô, que é cheia de luzinha, cheia de laserzinho ali, bip, 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 pó, 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 aqueles barulhinhos e tudo mais de antigamente. E isso é muito bacana, porque isso é uma coisa muito daquela época, tá ligado? Hoje em dia, a gente pode ver isso como referências em outros filmes, mas a gente não vai ver uma obra igual, pois já passou o tempo, né? Fazem mais de 50 anos já. Voltando aqui a falar sobre o filme é dirigido pelo famoso hoje em dia, nossa, hoje em dia ele é muito famoso, mas para ele conseguir dirigir esse filme, meu querido, não foi fácil não. Bastidores desse filme não foi fácil não. O Ridley Scott. Você deve conhecer esse nome por aí. Eu não preciso falar muito dele porque ele já fez diversas obras e, cara, o cara é simplesmente hoje em dia nem tanto, porque ele fez o Alien Covenant, se eu não me engano, e não me agradou muito não. Mas de volta aqui ao filme do Alien Oitavo Passageiro, que é o foco do vídeo, ele aborda a tripulação da nave Nostromo, uma nave rebocadeira que está indo de volta à Terra com a sua carga, e durante esse percurso eles estão em hipersono, ou sono criogênico, não é especificado no filme, mas eles estão em um tipo de sono ali para que não sofra com a viagem muito demorada e preserve o corpo deles, vamos dizer assim. Então você já pode ver que tem uma tecnologia muito avançada, já pensada em 79. Então, cara, não é um filme normal, não. Esse aqui, no caminho de volta para a Terra, eles interceptam um sinal que eles interpretam como um sinal de pedido de ajuda. E no contrato deles, que é hoje a gente conhece a empresa que eles trabalham como Weyland Yutani, mas na época não foi citada no filme ainda, foi citada no 2 se eu não me engano, já tinha o nome dela no 2 mas não tinha ainda. Ela, ela é basicamente a corporação por trás de tudo isso, dessas coisas que vão acontecer com a tripulação da Nostromo, que conta com a Sigourney Weaver como personagem Ellen Ripley, que se tornou uma das maiores ícones da cultura pop e um dos maiores ícones femininos da época. O contrato deles com a Weyland Yutani, eles não podem de forma nenhuma negar nenhum pedido de SOS. Isso faz com que eles vão atrás desse sinal que se encontra dentro de um planeta, que é um planeta desconhecido e bem inóspito, vamos dizer assim, muito, muito velho o planeta também aparenta ser. E lá eles encontram o sinal, da onde vem o sinal. E da onde vem esse sinal? Vem de uma nave, como o Otávio Ugar, do canal Super 8 diz, em formato de croissant. Eles adentram essa nave
E lá dentro eles encontram como se fosse um casulo gigantesco, umas 3 vezes maior que um ser humano, que hoje em dia a gente conhece esse ser como Space Jockey, mas que na época também não tinha esse conhecimento, e que os ossos deles do torso, dessa parte aqui, estão para fora. Então eles presumem que algo saiu de dentro do corpo desse alienígena. E o que será que pode ter sido feito esse rombo no peito dele, vamos dizer assim, esse buraco no seu coração? Vamos descobrir logo adiante. Nessa expedição até o sinal, vale ressaltar que foi o capitão da Nostromo que foi junto e um personagem chamado Kane, que ele vai ser bem importante para a história, então vou citar ele aqui. O Kane e o capitão. E mais algumas pessoas foram nessa excursão até. Excursão é foda, mas foram até a origem do sinal. A origem do sinal dá nessa nave Coruscant, eles entram e lá dentro dessa nave, quando eles começam a explorar, aí mais fundo, aí cada vez mais para dentro da nave, eles encontram uma sala toda preta, cheia de ovos, cheia, mas cheia mesmo, lotada, lotadíssima. E um dos ovos começa a se abrir em formato de X no topo dele da carapaça e começa a se abrir lentamente e algo se move lá dentro. Isso chama a atenção do Kane. Kane, um excelentíssimo, se ele fosse biólogo, seria um biólogo do filme Prometheus, porque puta que pariu, o cara vai lá e bota a cara dele na fenda de um ovo alienígena que tá se mexendo. Tá se mexendo e ele lá, não, vou botar a cara aqui, pô, não vai dar nada. Quando ele coloca a cara sobre a fenda, sai uma espécie de parasita, que hoje em dia a gente conhece muito bem como facehugger. Tá aqui a fotinha dele, do ser maravilhoso que é o facehugger. E gruda na cara dele. Mas você fala assim, pô, ele tá de capacete, tá protegido. Não, pois o sangue da criatura é de ácido. E corrói o capacete e acaba se alojando na cara dele. Ele entra em estado de coma, o capitão não sabe mais o que fazer, leva ele para a nave. Quando chega na nave, como ele está fora da nave, quem assume o controle é o subcapitão, se eu não me engano. E, no caso, é a Ellen Ripley. Ela faz os procedimentos de quarentena, não deixar entrar, porque tá com uma espécie de outro planeta alojado na cara do cara, porque ela deixaria entrar, tá ligado? Então, fica aquela disputa, tipo, abre aí, ele vai morrer. Mas ela não quer nem saber, filho. Ela tá cumprindo a sua ordem. Mas vale ressaltar que tem outro personagem no filme que também vai ser um plot mais pra frente, chamado Ash. Ele vai lá e deixa as pessoas entrarem na nave com o facehugger alojado na cara do Kane. O Ash, ele é o antagonista do filme. Você vai odiar ele com certeza. Mas, já que ele deixou o Kane entrar, vamos aproveitar e levar ele para enfermaria, né? Então levam ele para enfermaria. Chegando na enfermaria, fazem testes com ele e tentam tirar o facehugger da cara dele, cortando os dedos. Mas quando eles cortam um pouquinho do dedo dele, cai algumas gotinhas de sangue do facehugger. E quando essas gotas caem, eles descobrem que o sangue do alien é ácido e que poucas gotas podem corroer várias camadas da nave. Sem saber o que fazer, eles deixam o Kane lá em hibernação e possam fazer algo mais tarde ou desenvolver um jeito de tirar o facehugger, quando de repente o facehugger cai morto no chão. Cai morto e o Kane acorda. Como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse de errado e simplesmente segue a vida. Eles fazem alguns outros testes com ele, não dá em nada, mas mal sabem ele que ele é o primeiro homem grávido do cinema. E depois disso, eles vão lá, vão fazer sua refeição. Durante a refeição, o Kane começa a se contorcer, tem meio que uma epilepsia, começa a espumar pela boca
se contorcer todo, se tremer todo, cai sobre a mesa e de repente, do nada, um alien sai do peito dele. E pela primeira vez no cinema a gente vê o xenomorfo. E cara, essa cena é incrível. Os efeitos especiais dessa cena é impressionante até hoje, cara. Cara, sério, esse filme, eu não sei porque ele não é tão falado hoje em dia, ele já foi muito falado, muito discutido já, com certeza. Mas, hoje em dia eu não vejo tanta gente falando dele, então eu resolvi reassistir essa obra e falar um pouco dele. A última vez que eu vi alguém falando sobre Alien foi no canal do Super 8, do Otávio Gato. Mas, voltando aqui no filme, como esse alienígena saiu do peito dele, ele sai correndo. O alienígena sai correndo, o xenomorfo. E eles não conseguem pegar esse xenomorfo. Quem tá morto agora, dispensam o corpo dele no espaço. E que é basicamente o velório que eles podem fazer para ele. E vão atrás desse alienígena, já que eles não podem deixar um alien chegar na Terra, né? Isso é extremamente perigoso para a raça humana. Mas tem um detalhe: como eles estão numa nave rebocadora e mineradora, eles não têm armas. Eles têm arguilhões de choque e lança-chamas. E é o que eles têm. E um sensor de movimento improvisado, se eu não me engano. Que eles improvisam ali depois. E acaba servindo para mostrar basicamente a localização do alien ali. E servir para algumas cenas de jumpscare. Então, com essas armas e arguilhões de choque e lança-chamas, eles percebem que o alien está no duto de ventilação da Nostromo e o capitão tem a brilhante ideia de entrar lá com um lança-chamas e com um sensor de movimento. E nisso gera a cena, uma das cenas mais icônicas, eu posso dizer, da franquia Alien, que é o xenomorfo adulto. Ele aparece e dá um fucking jump scare no capitão e acaba matando ele. E agora estamos sem capitão. Como o capitão agora morreu, a Ellen Ripley se assume no comando e agora ela tem acesso ao computador mãe, a mãe, que é a inteligência da nave. E lá ela descobre que tudo isso que está acontecendo, desde o sinal, desde a interceptação do sinal, até o facehugger na cara de alguém, foi tudo planejado pela Weyland-Yutani. Tudo isso foi planejado e a gente também descobre nessa cena que o Ash tenta matar a Ripley, que ele é um ciborgue. Não, na verdade é um robô. É um robô. Sim, é um robô. Ciborgue, quando é humano com partes robóticas, ele é só robô, então robótica, então ele é só um robô. Nisso que ele tá tentando matar a Ripley, já que ela descobriu o segredo dele, que basicamente ele trabalha para o Weyland-Yutani e tá tentando lembrar o objetivo do Ash, vou esclarecer aqui para vocês, é levar o xenomorfo para a Terra, para o Weyland-Yutani desenvolver armas biológicas com ele. E nisso ele tenta acabar com a vida da Ripley de um jeito muito estranho, mas ele tenta, sufocando ela com um jornal. É muito engraçado essa cena, mas fazer o que? E aí chega os dois mecânicos da nave, que eu esqueci o nome agora, e simplesmente dão uma extintorzada de incêndio na cabeça do Ash, que acaba decapitando ele. E aí a gente eles descobrem, na verdade, que ele é um robô. E aí eles ligam a cabeça dele, conversam com ele e até hoje essa frase fica na minha cabeça, que ele chama o xenomorfo de organismo perfeito, e até hoje isso é usado nos filmes, o organismo perfeito. Será mesmo que é o organismo perfeito? Então a Ripley agora começa uma caçada incessante atrás desse alien, porque não pode de jeito nenhum deixar chegar na Terra. Ela ativa a sequência de autodestruição da Nostromo e tenta levar
todo mundo que ela consegue. A nave tem uma navezinha que sai dela para que possa fugir da nave principal, vamos dizer assim. E nisso começa a caçada, vai e vem, morre gente pra caramba, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Vale ressaltar que um gato também é uma tripulante. E só sobra a Ripley e esse gato. A Ripley, como ela é uma pessoa extremamente, eu digo extremamente mesmo, humana, ela pega o gato e vai com ele também para ir embora da nave, já que ela vai se autodestruir com o alien lá dentro e tudo, as informações. E então eles pegam essa nave resgate, vamos dizer assim, saem da nave Nostromo e a nave Nostromo simplesmente explode. Nisso acontece um outro plot. Dessa nave rebote não, resgate. A Ripley começa a se tirar assim, a roupa para ir para no criossono quando ela repara na parede e vê uma tubulação estranha. Mas não é uma tubulação, e sim é o xenomorfo que está lá dentro, descansando, dormindo. Então ela lentamente vai ali na sorrateira, veste uma roupa gigantesca de astronauta e parte pra cima do alien. E é rinha de Ellen Ripley versus Xenomorph e porrada de lá, tipo Rock Balboa. Nossa senhora, maravilhoso. Maravilhoso, absoluto cinema. Ripley então consegue dar um fim no Xenomorph, jogando ele para fora da nave. Ele ainda fica içado na nave. Ela tem que ativar a turbina e aí ele é jogado para o espaço. E nisso acaba o xenomorfo do primeiro filme. Ela volta no sono criogênico e o filme simplesmente acaba. Mas eu tenho curiosidades para vocês agora. Se preparem. Eu quero falar um pouco sobre o design do xenomorfo. Ele foi feito pelo designer gráfico H.R. Giger, que já faleceu infelizmente. Mas ele fez vários outros projetos, como o Duna do... Nossa, esse nome é complicado de falar, eu nem consigo pronunciar. Mas você sabe do Duna que não saiu, lá de 80 e pouco, eu acho, 85 por aí. Ele fez todos esses designs, tem um livro, um enorme livro de ilustrações dele do Necronômico também, que foi nesse livro que o Ridley Scott viu e percebeu que ele seria a pessoa ideal para idealizar o que ele não estava conseguindo idealizar, o que era o alienígena. Mas isso já conta como uma curiosidade. Eu acabei de perceber isso agora. E então já aí fica a primeira curiosidade para vocês. O design do alien não estava planejado desde o início. Foi o H.R. Giger que fez o design de acordo com os pedidos do Ridley Scott, baseado no livro Necronômico. A verdade bacana é que no nascimento do Alien, o elenco todo sabia o que ia acontecer ali. A cena e tal estava no script, tudo certinho. Mas tem um detalhe que eles não sabiam, que era o tanto de sangue cinematográfico que ia ter. Então, quando houve a ruptura do peito do Ken, que jorrou sangue para todo lado, inclusive tem uma cena muito boa que voa sangue na cara de uma personagem lá, o grito é genuíno, 100% real. Isso foi 100% real e genuíno, pois eles tomaram um susto com a quantidade de sangue. Já o sangue da criatura, que é ácido, adivinha? Foi feito com ácido de verdade. Um ácido que eu esqueci o nome, que se eu não me engano é o ácido clorídrico, é esse ácido, se eu não me engano, que consegue derreter plástico. E isso foi usado em algumas cenas para mostrar o derretimento do sangue do alien, para mostrar como que funciona o sangue dele derretendo as coisas. Foi usado esse tipo com corante verde misturado ali para ficar naquela coloração meio neon que vocês veem no filme. Voltando aqui no Xenomorph, uma curiosidade e outra curiosidade bem bacana dele foi que
O Ridley Scott queria usar animatrônicos no lugar de atores para dar uma impressão de um ser que não seja humano, que você não perceba que é um humano de fantasia. Mas aí não saiu como ele esperava o resultado. Não ficou do jeito que ele queria, não ficou tão natural a movimentação, porque animatrônico é um robô, basicamente, né? Então tem as animações travadas. Imagino que em 79 os animatrônicos não eram tão evoluídos quanto hoje. Então, por alguma razão do destino, ele encontrou um nigeriano chamado Bikodi Batejo, que ele encontrou dentro de um bar, cara. Encontrou dentro de um bar, cara. O cara tinha 2,18 m. 2,18 m. Depois disso, esse nigeriano, ele voltou para a Nigéria. Ele era um artista, design, artista, ele era um artista, vamos dizer assim, fazia pinturas e tal. Ficou em anonimato até falecer. E essa é a história do nosso xenomorfo. Um cara desconhecido conseguiu fazer uma das criaturas mais emblemáticas do cinema e morreu em anonimato. E uma última curiosidade que eu trago aqui para vocês foi que a nave alienígena foi feita com material orgânico. Como assim material orgânico? Foi feito com ossos, cartilagens, foi feito com carne, tudo de um abatedouro que eles compraram. E isso dava um aspecto mais viscoso para a nave, mais fora da Terra, sabe? Mais diferente, com uma tecnologia diferenciada que usava mais orgânico do que tecnológico, talvez. Não sei, nunca saberemos a intenção do Ridley Scott no final. E essas foram as curiosidades que eu posso trazer para vocês que eu tenho na minha memória e dei uma leve pesquisada para ver se estava certo. E pelo visto tudo está devidamente correto. Então é isso, guys. Caso tenham gostado do vídeo, se considere se inscrever no canal. Estamos apenas com 2 inscritos, com 2 vídeos que tem alcance médio aí de público, tá tendo um retorno legal. Eu tô gostando bastante, pessoas comentando críticas construtivas. Vou deixar uns prints aqui. E, cara, isso para um canal pequeno como o meu é o que me alimenta para fazer mais vídeos para vocês, tentar melhorar a qualidade do canal e melhorar em si o meu conteúdo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, considere se inscrever. E se gostou da história, considere assistir a obra. Que por mais que eu tenha dado spoilers aqui do filme inteiro, vale a pena ser conferido sim, pois é um clássico atemporal do cinema e da sétima arte. Muito obrigado, Sr. Pilgrim, Mr. Pilgrim, na verdade.